sejam bem-vindos ao nosso episódio de estreia do nosso e vosso podcast Open Source. Eu, Marvin Cunha, serei o vosso host. Deixa-me dizer-vos que esse é o início de uma jornada onde vamos abordar sobre tecnologia, inovação e experiências de profissionais que estão a moldar o futuro digital em Angola. Abrimos esta temporada com o convidado Junilson Kikulo, ele que é analista SAP com mais de 13 anos de experiência e que percorreu vários caminhos até se tornar verdadeiramente um analista SAP. E hoje vamos conhecer essa trajetória, refletir a importância em conhecer várias frentes SAP e destacar como o conhecimento local pode transformar setores estratégicos como o petrolífero. E tal como acreditamos que o conhecimento deve ser partilhado, os nossos parceiros também acreditam, e com isso contamos com o apoio da Vorta e Sport Zone, duas marcas especiais com lojas no Shopping de Belas, localizadas no Shopping de Belas, e Xiame Shopping de Quilamba. Junilson, seja bem-vindo, sinta-se em casa, minha casa é sua casa, e deixa-me questionar o seguinte: como é que descreverias o seu dia-a-dia com SAP sem usar o termo sistema ou ERP? Como é que descreverias? Okay. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Muito obrigado, Marvin, pela oportunidade, concedeste, né, pelo convite. E é sempre uma honra e um prazer, né, estar aqui contigo. Certo. E pronto, relativamente ao SAP, eu diria que o meu dia-a-dia com SAP faz parte de uma jornada que eu comecei há muitos anos. E hoje eu sinto-me feliz, né, satisfeito, porque foi uma escolha que de facto eu tenho visto que vale a pena, porque sem falar do ERP, o SAP na verdade é o meu dia a dia e quase todos os dias eu aprendo coisas novas de SAP em várias áreas, né? Várias áreas. Portanto, diria que pronto, tem sido muito bom. Que bom, que bom. E nessa sua trajetória, qual dos módulos que mais desafiou? Qual foi o mais desafiante para si, né, durante essa trajetória, na sua trajetória profissional? Que módulo mais desafiou? Bom, durante esse percurso do SAP, eu já trabalhei com módulo de recursos humanos, né, módulo de logística, módulo de vendas, módulo de planeamento e produção, o ABAP, que é para desenvolvimento, né, de softwares, Basis, que é administrador de sistema. E a minha carreira profissional cinge-se muito mais no setor petrolífero e bancário, né? Comecei na Angola Cables, depois fui para a Unitel, e o maior desafio está sendo o Banco Nacional de Angola, né? Eu estou a trabalhar com 3 módulos que, na verdade, tem sido uma novidade para mim, que é uma nova versão da SAP, do módulo de BW Forana, que é a parte de análise de dados, né, tratamento de informação. E eu já trabalhei um pouquinho com o BW, mas o BW Forana trouxe algumas inovações e tem sido, de facto, um desafio. Graças a Deus consegui superar já os desafios e agora estou pronto para, mesmo sem ter asa, voar, né? Nesse caso no módulo BW. Então, de forma assim muito sucinta, o maior desafio, né, foi no BW Forana. Já teve algum momento na sua carreira que teve que gerir uma crise em produção? Já, por acaso, já houve uma vez que isso foi quando estive na Unitel. Eu fiquei 48 horas acordado para resolver um problema que estava a acontecer em produção. E geralmente, quando trabalhamos numa empresa em que se o SAP para, perde-se milhões, então quando o SAP para por um segundo, aquilo é um desastre. Então, neste dia houve um projeto que nós estávamos a implementar e nós tínhamos que passar a noite a fazer alguns testes, validações, e de facto foi um desafio muito, muito grande. E a nível de produção, há um conceito que em SAP nós chamamos ordem de transporte. Também já aconteceu algumas vezes, tivemos que passar algumas horas de transporte. Quem já trabalha com SAP sabe do que eu estou a dizer. Certo. E aquilo foi desenvolvido, passamos para a produção e depois deu alguns problemas e tivemos que correr atrás para conseguir resolver. E aí não há muita margem de tempo
Ou resolves ou resolves. Sim, resolve. já tive de facto esses desafios. Certo. Mencionou que teve também que ganhar conhecimento em relação ao ABAP. Como é que isso influenciou naquilo que é... Pronto, digamos que hoje também, sem esquecer que um aspecto que não falamos aqui é que também tem um centro de formação virado para SAP, certo? E como é que o ABAP influenciou como formador, né? A sua experiência, a sua função hoje como analista SAP. Exato. Pronto, o ABAP é um dos módulos, se não o módulo, que obrigatoriamente tu tens que trabalhar, mexer nos demais módulos, né? Geralmente quem programa em ABAP, quem aprende o ABAP, obrigatoriamente ele vai ter que mexer com os módulos funcionais. A nível de SAP nós consideramos módulos técnicos e módulos funcionais. O ABAP é um módulo técnico e os módulos funcionais, na verdade, estão associados ao ABAP. Por quê? Porque a linguagem de programação ABAP é diferente das demais. As outras linguagens tu pode desenvolver o que quiseres, website, aplicação web. O ABAP não. Com o ABAP, que é a linguagem de programação de SAP, tu só consegue desenvolver dentro do SAP. E ao desenvolveres dentro do SAP, tens que desenvolver para um dos módulos dentro de SAP. Ou seja, o ABAP ou vai fazer desenvolvimento a nível do módulo RH, ou a nível do módulo de logística, ou a nível do módulo de vendas, e consequentemente, querendo ou não, vais ter que aprender e mexer com os demais módulos. Portanto, essa profissão de ABAP, programador no SAP, te leva a dominar outros módulos. E foi esta grande motivação que me fez aprender outros módulos. E eu acabei depois fazendo formação funcional, né, dos módulos funcionais, para dominar por causa mesmo do ABAP. Por quê? Por uma razão muito simples. Geralmente o ABAP é técnico e ele não domina os módulos funcionais, tem que trabalhar com funcional. Então, se ele tiver um funcional bom, ele consegue facilmente fazer desenvolvimentos e consegue melhores resultados. Se o funcional não for tão bom, ele fica muito, fica muito difícil ele fazer alguns desenvolvimentos, porque ele vai ter que recorrer a algumas pesquisas, né, quando o funcional não consegue satisfazer. Então, para não ter muita dependência dos funcionais, isso me levou a aprender também os outros módulos. Portanto, o ABAP, na verdade, foi o motor que me levou e me incentivou a aprender outros módulos funcionais. Boa. E nessa sua experiência, teve algumas barreiras, por exemplo, culturais, digamos assim, para a adoção eficaz do SAP? Queremos aqui perceber qual é a sua visão, qual é a sua opinião, e se considera, né, alguma barreira cultural ou técnica operacional para a adoção eficaz do SAP em Angola. O que é que acha que possa, de alguma forma, influenciar para o bem ou para o mal, né? A adoção eficaz do SAP em Angola. As empresas efetivamente usarem o SAP. Qual é a sua opinião em relação a isso? Qual é a sua visão? Queríamos perceber essa questão. Ok, a nível do SAP, pronto, uma das grandes dificuldades que podemos encontrar é relativamente ao preço, né? Barreiras cultural não diria muito, mas em termos de preço, o SAP é muito caro, né? Não vou aqui mencionar nomes de empresas para não fazer publicidade grátis, mas há empresas que aqui em Angola um curso SAP cobra 2.169.000 kwanzas, né? Outras cobram um pouquinho mais barato, mas esse mais barato também é caro. Estamos a falar de 550 mil, que para a maioria ainda é um valor muito alto. Então, esta questão do preço tem sido uma barreira, né, para a adoção do SAP para a população de forma geral. A nível das empresas, não diria que a questão do preço seria uma barreira, mas a implementação do SAP para algumas empresas ainda também vem ser muito oneroso. Só para ter uma ideia, um dos módulos de SAP, a sua implementação pode ficar 300 milhões de kwanzas, só um módulo. E em 2012, na primeira empresa em que eu trabalhei com o SAP, a implementação foi $1 milhão. Então, é muito raro, é muito difícil uma empresa pequena ou média pegar $1 milhão e fazer a implementação do SAP. Então, eu diria que o preço é um dos elementos
que tem causado alguma barreira na adoção, tanto para a população no geral Certo. e também para algumas empresas. Anteriormente havia muita dificuldade no acesso também ao conhecimento. Hoje há muita gente que trabalha com SAP e há outras empresas, centros de formação que já vêm dado. Então, outra barreira anteriormente era o acesso à informação, que agora também já está a melhorar significativamente. Boa. E onde é que vejo o potencial inexplorado do SAP em Angola? Onde é que vê que, posso assim dizer, um potencial que é pouco explorado pelas empresas, pelas pessoas, né? Pelos técnicos? Onde é que vê, digamos, qual é o potencial que devia ser explorado em SAP que hoje não é assim tão explorado? Okay. A nível de SAP, uma das coisas que é muito bom nós acompanhamos é a tendência, né, dos owners da solução. Sim. E a tendência da SAP é migrar tudo para cloud. Certo. Então, a SAP tem essa estratégia. A SAP desenvolveu uma solução chamada SAP BTP, que é a maior solução de inovação da SAP, onde a SAP incorporou nessa solução elementos que em toda a história do mundo nunca nenhuma empresa fez. Okay. Não existe. É a primeira. E a SAP já lançou isso faz tempo, e as empresas têm alguma resistência, algumas porque não conhecem, outras se calhar por causa do preço, mas eu diria, respondendo assim muito diretamente, seria a solução SAP BTP que a SAP desenvolveu, porque nessa solução, vou dar só um exemplo, a nível do SAP tem uma única linguagem de programação que é o ABAP, estamos aqui a falar, com o ABAP tu consegues programar em SAP. No SAP BTP, a SAP criou uma ferramenta em que não precisas necessariamente saber ABAP. Pode saber qualquer outra linguagem de programação, tu consegue desenvolver. Logo, elimina-se essa dependência do ABAP, porque o ABAP foi criado pelos alemães. Eles criaram a linguagem, depois com a mesma linguagem criaram o SAP. E isso tornou o SAP muito fechado. Agora, a SAP abriu. Percebeu que há essa necessidade. Certo. E essa é uma das coisas que as empresas poderão, né, ter grandes ganhos, porque existe muito mais pessoas que programam noutras linguagens do que a BAP, e já há essa possibilidade de qualquer pessoa desenvolver na linguagem que domina e criar soluções para a SAP. O segundo elemento é a adesão da inteligência artificial. Certo. A nível do BTP, a SAP criou a inteligência artificial chamada SAP Joule, né, que é uma inteligência artificial generativa, a semelhança do ChatGPT, ou Copilot, ou DeepSeek, em que este assistente conhece todo o ecossistema SAP. E tu podes gerar gráficos, tu podes gerar relatórios com um prompt. Apenas tu escreves o que tu quiseres e ele gera gráficos, gera vários prompts. Então, falei apenas de 2 elementos, são na verdade vários elementos que a SAP incorporou no SAP BTP, e as empresas perderão muito se não aderirem ao SAP BTP. Eu recomendo veementemente que adiram ao SAP BTP, porque tem muita coisa boa lá no SAP BTP. Boa. Na sua opinião, na sua visão, como é que Angola poderia criar uma independência tecnológica dentro do ecossistema SAP? Dentro desse ecossistema SAP. Qual é a sua opinião em relação a isso? Qual seria a sua visão? Como é que nós, como país, podíamos tornar independente, ou ter essa independência tecnológica? Digamos que passa de alguma forma por algum investimento, ou medidas, ou leis, que realmente possam comportar toda essa mudança. Mas, para além disso, teria uma visão diferente do que é feito hoje, ou que se realmente é feito alguma coisa. Ok. Na verdade, esta é uma questão muito pertinente. E é possível, sim, né, Angola como país ter uma independência, não apenas no ecossistema SAP, mas a nível de soluções tecnológicas diversas. Certo. E aqui em Angola nós temos muitos cientistas, eu digo assim, eu trabalho com muitos, e eu digo para eles, vós sois cientistas, e sobretudo nós estamos a desenvolver uma solução. Desenvolvemos, na verdade, 3 soluções, porque um dos meus sonhos, um dos meus desejos é Angola começar a desenvolver soluções e poderemos também enviar para os outros países, né? Exportar para os outros países. E nós já desenvolvemos algumas, e
brevemente também vou anunciar. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é acreditar nos angolanos, certo. porque nós ainda temos essa dificuldade cá em Angola. As empresas dificilmente acreditam no angolano, né? Quando vejam que isso foi criado por um angolano, a credibilidade, a aderência, a adesão não é aquela como é esperado. Obviamente pode ter seus motivos, mas apesar dos apesares, ainda há angolanos que podemos confiar nele, acreditar neles. Então, se as empresas, o país de forma geral, começar a acreditar mais nos angolanos, começar a acreditar em projetos de angolanos, e esta credibilidade poderá gerar algum financiamento, algum apoio. Eu tenho um amigo, né, o Luposa, por exemplo, na fase do Covid, muitas dessas máquinas que usou-se em igrejas, em lojas, onde tu passas, né, e aquilo... Sim. Foi ele que desenvolveu, mas ninguém lhe conhece, ninguém sabe dele. O Covid acabou e pronto, esqueceu-se. Ele já desenvolveu um robô que, por acaso, chegaram a apresentar na televisão, mas ele está onde? Quer dizer, está na casa dele, né? Sim, mas é um cérebro, é amigo meu, eu trabalho com ele regularmente. Certo. Eu lhe considero um cientista, aquele é um cérebro. E muita gente já viu o produto dele, o projeto dele. Então, passa-se por isso. Primeiro, credibilidade, né? Acreditar. E, em segundo lugar, investir-se mais nisso. Deve aparecer alguém que fecha os olhos e diz, não, eu vou investir nesse, eu vou investir naquele, eu vou investir nisso. E eu acredito que se nós conseguirmos fazer isso, nós poderemos ter uma independência em termos tecnológicos aqui em Angola. Só vou dar um exemplo. Certo. Há um rapaz de 22 anos que trabalha comigo. Ele desenvolveu uma solução melhor do que a solução que a SAP desenvolveu de inteligência artificial que está incorporada na SAP. Okay. E eu vou fazer a apresentação desse projeto na conferência que estou a preparar. Certo. Portanto, é um miudinho, mas eu considero como cientista. Acreditei nele e estamos a trabalhar juntos. Então, eu diria que em Angola há sim pessoas que nós podemos confiar, e se houver esse investimento, essa credibilidade por parte de algumas pessoas, nós conseguiremos ter sim uma independência tecnológica em várias áreas, tanto a nível eletrônico, a nível de tecnologia e nas diversas áreas, né? Certo, referenciou desculpa, não percebi. Conferência? A conferência. Okay. Podia nos dar assim, um overview de que vai se tratar essa conferência para os nossos espectadores também aderirem de alguma forma à conferência e obterem aqui mais conhecimento, mais know-how daquilo que vai apresentar? Ok. A conferência é sobre o SAP S/4HANA e inteligência artificial. E nesta conferência nós vamos abordar vários temas relacionados ao SAP S/4HANA e inteligência artificial com foco ao setor petrolífero. E uma das coisas que nós vamos abordar é relativamente ao ecossistema de SAP de inteligência artificial, né? E por acaso eu serei o orador que vou falar sobre isso. Falarei sobre todo o ecossistema SAP, o que a SAP criou de inteligência artificial, certo, que as empresas podem usufruir dentro do ecossistema SAP. Primeiro, dar a conhecer às empresas que existe este produto voltado à inteligência artificial, e eu vou explicar também como implementar, né? Quer dizer que as empresas que estiverem presentes poderão obter o know-how de como implementar, por exemplo, a inteligência artificial com o SAP. E uma das coisas que nós também, aproveitando aqui já para falar, um dos produtos que nós vamos apresentar, que nós criamos, e vamos também explicar como fazer isso, vamos dar algumas linhas orientadoras de como fazer isso. É um sistema inteligente que tu, se colocares uma foto na aplicação e o barulho da máquina ao trabalhar, ele consegue fazer uma análise descritiva do que a máquina tem, qual é o problema, e faz também uma análise preditiva. Consegue te dizer, olha, daqui a X tempo essa máquina pode avariar, daqui a X tempo pode ter só aquele problema. É um sistema de inteligência artificial que nós desenvolvemos com foco, né, ao setor petrolífero. E nós vamos também explicar como fazer isso, vamos dar linhas orientadoras. Obviamente não vamos desenvolver aí no momento, mas vamos dar linhas orientadoras também de como implementar a inteligência artificial para alguns processos com foco ao setor petrolífero. Boa. Foi bastante proveitoso, né, se perceber aqui quais são as ideias que vai poder trazer aqui para todos nós. Mas eu queria mudar aqui um bocadinho do assunto. Como formador, sei que tem um centro de formação, o CFQ, se não me engano. O que motivou a dar aulas?
Ok, uma das SAP, coisas... nesse caso. Sim, uma das coisas que motivou-me foi que, na altura, quando eu comecei a aprender o SAP, acho que 2011, 12, não havia nenhum centro de formação senão uma única empresa, né, que dava o centro de formação. E eu, na altura, lembro-me que fiz lá a formação, e uma formação de ABAP, foi a minha primeira formação, e eu, na altura, paguei a empresa, né, pagou a Angola Cables, pagou 980 mil kwanzas para um curso de ABAP, um curso básico de ABAP. E pronto, isso na altura doeu-me muito, né? 180 mil kwanzas para um curso básico. E isso fez nascer em mim o desejo de abrir uma academia SAP, porque não existia. E ao longo dos meus anos de experiência, a Angola Cable formou-me, fui fora, fiz formação também, no Brasil e tal. E eu vi que com o conhecimento que eu aprendi, que eu tinha, eu poderia também partilhar a um curso mais baixo, né, onde poderiam ter o conhecimento de SAP. Esta foi a grande razão que me motivou. É a escassez de academias para lecionar SAP. E face à importância que o SAP tem, eu medi ao final, acho que é melhor abrir uma academia. Sim. E durante esse período formativo, né, digamos, na posição de formador, de certeza que muitas pessoas passaram por si. E qual foi a maior lição que, assim, digamos que um aluno ensinou, eu posso assim dizer? O que é que aprendeu? O que é que absorveu das aulas que foi dado a muitos dos seus alunos, dos seus formandos? O que é que conseguiu, de alguma forma, extrair e guardar para si durante esse período formativo, né, que foi sempre dando aqui aos alunos, né, aos formandos? Queria perceber aqui se ganhou alguma coisa. Sim, por acaso, uma das coisas que muito me alegra é quando as pessoas chegam para mim e dizem: Junilson, eu nunca conheci o SAP, eu conheci o SAP por meio de ti, estou a gostar muito, hoje já estou a trabalhar com SAP numa empresa, aprendi isso. Por acaso me alegra muito. Mas uma das coisas que mais que eu aprendi, e hoje eu partilho também com as pessoas, e por acaso antes não te falei sobre isso com um jovem, há algumas pessoas que eu formei no início da formação, porque como não havia muitos formadores, a minha estratégia era recrutar algumas pessoas, formar, capacitar para se tornarem formadores. E houve pessoas que logo na primeira aula eu pensei: esse parece que não tem dom de aprender SAP. Esse nem adianta. Mas algo me disse: insiste mais um pouco. E eu insisti, falava com ele, e ele me dizia: não, você, eu quero seguir essa área, eu quero fazer marketing digital, Eu disse: não, de forma estratégica, o marketing digital não vai te posicionar no mercado. O marketing digital vai te ajudar para algumas empresas pequenas. O SAP é usado em grandes empresas. Se tu queres te projetar para o futuro, tu tens que aprender o SAP. Eu ainda lhe disse: eu por vezes pergunto a algumas pessoas: gostaria de um dia trabalhar numa empresa petrolífera? Todo mundo responde: sim, claro, quem não gostaria? E a pergunta a seguir é: e o que tens feito para trabalhar numa empresa petrolífera? Tem-se preparado? Tem-se preparado? Geralmente a resposta é mostrando que não tem feito nada. Eu lhe disse: o SAP é um caminho. Todas essas empresas petrolíferas usam o SAP. E eu motivava, incentivava. E hoje ele é um grande profissional de SAP. Um grande profissional. É contratado em empresas do setor petrolífero para dar formação, por aí, por aqui. Isso me alegra, eu me regozijo. Portanto, uma das coisas, respondendo agora à questão, uma das coisas que eu aprendi com os meus alunos é que, por mais que um aluno pareça que não vai entender, não vai compreender, mas ainda assim ele pode surpreender, pode ser um dos melhores. Devemos simplesmente continuar a insistir. Claro. E ter um pensamento positivo. Exatamente. E nessa sua experiência, qual foi o seu maior desafio? Qual é o módulo mais desafiante que teve que digamos que partilhar ou projetar ou ensinar aos seus formandos, principalmente pessoas que não são técnicas? Qual foi o módulo assim mais desafiante? E geralmente quando faz essa pergunta eu penso sempre no formato.
o módulo mais desafiante foi o ABAP. Por quê? Porque houve um momento em que as empresas estavam a solicitar muito ABAP, que era ABAP, programador ABAP, porque durante muito tempo apenas estrangeiros é que trabalhavam com ABAP. Então eu recebia muita gente que queria aprender o ABAP, só que o ABAP, como é uma linguagem de programação, de SAP, é necessário que a pessoa tenha a base de programação, certo. Que saiba a lógica de programação. Só que eles não sabiam de lógica de programação, mas queriam aprender ABAP, porque um disse-me, por acaso trabalhava na Sonangol, disse, olha, não são uma posição que saiu aí, mas temos que ter o ABAP, então vem aqui para aprender o ABAP. O outro dizia, olha, para uma empresa, enviou o ABAP. Eu disse, mas tens a lógica de programação, percebes um pouquinho de lógica? Não percebo. Pelo menos és boa matemática. Nem tanto. Ele perguntava, menos um. Eu me dizia, menos um. O ABAP é muito lógico. Sem isso ao menos. Ficaram, não, mas explica só. E aquilo era, eu dava aula, mas era com uma dificuldade enorme. Tentar explicar aqueles códigos para alguém que não tem a base. O meu desafio em termos de formação foi exatamente receber alunos que não têm as bases de programação e ter que lhe ensinar programação no SAP. Atenção que a palavra ABAP significa programação avançada para aplicação de negócio. Então não é uma programação básica. E alguém que estava a aprender essa programação avançada, ele não tem nem a base. Então, essa aí é a dificuldade. E o Basis? O Basis... Nunca teve um desafio, digamos assim, com um aluno em tentar transmitir o Basis? Não, o Basis nem tanto. O Basis como é administração de sistema, o Basis nem tanto, é mais o ABAP. E o ABAP é assim, mais desafiante. É mais desafiante, sim. O Basis tem também as suas complexidades, mas o ABAP ainda... o Basis também não é só bloquear e desbloquear. Sim. Não é só. E olha, há um cenário que nós tivemos na empresa, só para teres uma ideia, a nível de administração de sistema do Basis, trabalha-se com funções, né, para dar acesso, autorização às pessoas. Eu estive numa empresa, o que acontecia? Se um colega pedisse acesso a uma transação, eu dava-lhe acesso a essa transação. Uma funcionalidade, né? Entenda a transação como uma funcionalidade. Alguém quer fazer mais um processo. Antes só lançava a fatura, agora quer lançar também, quer fazer entrada de mercadoria. Se eu desse acesso a esta pessoa, todas as pessoas que tinham algum acesso que esta mesma pessoa tem, perdiam logo o acesso. Depois os outros começavam a reclamar, eu tenho acesso, já não tenho acesso, tenho acesso. Íamos dar acesso a essas pessoas que estão a reclamar, que perderam a outra transação. E todas as pessoas que tinham aquela outra transação perdiam acesso. Quer dizer, entramos num... E aquilo estava extremamente... Era reclamação atrás reclamação todos os dias. Isso é Basis. Mas por que isso aconteceu? Porque no ato da migração do SCC para o S4HANA, tinha um processo que a empresa que migrou tinha de fazer, mas não fez. Há uma transação da SAP que tinha que executar, tinha que fazer algumas coisas e não fez. E as pessoas ficaram aí completamente perdidas. Então, Basis não é algo tão simples assim. Tem que saber, tem as suas nuances, tem as suas complexidades. Se a pessoa não souber, pode causar problemas sérios. Pois. Exatamente. Daqui a 10 anos, como é que verias o papel, como é que verias o papel de Angola no ecossistema SAP? Qual seria a sua visão, posso assim dizer, daqui a 10 anos? Eu acredito que daqui a 10 anos muita coisa vai melhorar. Uma delas que eu tenho notado nos dias de hoje, por exemplo, já há várias academias de SAP, há muita gente a aprender SAP. Eu, por acaso, tenho um projeto de cursos gratuitos. Tem cerca de 3 grupos. O primeiro grupo atingi 1.000 e tal pessoas, o segundo grupo 1.000 e tal pessoas no WhatsApp, o terceiro grupo... E quer dizer que já há muita gente a aprender SAP. Então, daqui a 10 anos, eu acredito que o número de pessoas a aprender SAP será muito maior. Acredito que haverá muito mais abertura a nível das empresas para quem domina o SAP, para quem conhece o SAP. Porque o SAP, como está a liderar a nível mundial, o melhor ERP a nível mundial,
Então, não consigo ver o SAP a morrer daqui a 10 anos. Pelo contrário, o SAP está a vir com muita força. Quem investiga e lê um pouquinho sobre as novidades do SAP, consegue perceber que o SAP está a vir com muita força, está a trazer muitas novidades. Mas uma das coisas que eu noto que daqui a 10 anos pode acontecer é algumas pessoas ficarem obsoletas. Porque a SAP tem algo muito estranho. Ele pode hoje desenvolver uma solução e amanhã desenvolver uma outra solução que faz a mesma coisa. Vão melhorar uma outra coisa. Certo. Depois da manhã podem desenvolver uma outra. Então a SAP está a uma velocidade da luz em termos de inovação. E daqui a 10 anos, se as pessoas não forem muito autodidatas, aquelas pessoas que pesquisam, poderão ficar obsoletos, porque muitas coisas a SAP está a descontinuar. E eu aproveito aqui para recomendar, né, a acompanhar a tendência, acompanhar a evolução da SAP, de modos que não venham a ficar obsoletos. E depois isso pode complicar ou dificultar, né, na concorrência no mercado de trabalho. Ok. Que tipo de legado que gostarias de deixar aos profissionais SAP? Que tipo de legado? Boas. Uma das coisas que eu me sinto muito satisfeito quando faço, né, é ouvir pessoas a dizer, ouvir e ver pessoas que hoje dominam mesmo o SAP. Certo. E que de alguma forma eu os ajudei a dominar o SAP. Eu digo sempre às pessoas que eu formo, você tem que ser melhor do que eu. Então, o legado que eu gostaria de deixar a nível de SAP é que na minha ausência haja pessoas que consigam fazer o que eu fazia e muito mais do que eu fazia. Por isso eu recomendo sempre às pessoas a não dominar apenas um módulo. Eu digo, aprenda um módulo, mas não aprenda só um módulo. Eu digo para eles, geralmente as empresas não respeitam muito quem domina só um módulo. Dominas um módulo e pega aqueles módulos que têm integração com os mesmos módulos. Certo. E o legado que eu gostaria de deixar é esse, porque eu sempre ouvi, quando eu comecei a trabalhar com SAP, que tu deves apenas dominar um módulo. Sempre ouvi isso. E eu me lembro que na altura, a minha chefe por acaso ficou chateada comigo. Ela me disse, Junilson, tu tens que trabalhar com o Base. E eu lhe disse, não, chefe, eu quero trabalhar com todos os módulos. Ele disse, não, Junilson, não é possível trabalhar com todos os módulos. Porque nós estamos a implementar aqui o SAP e você consegue notar que vieram vários consultores. Um consultor que é o ABAP, um que é o Basis, outro que é consultor MM. Como tu dizes que queres dominar todos os módulos? É impossível. Eu disse, não, chefe, permita-me só, eu estou a dizer que eu vou me esforçar para isso. Ela, não, tá bem, Junilson, tá bem. E durante 6 meses, eu quase que não fazia mais nada se não estudar SAP. A mulher dizia que eu casei com o computador. Mas eu estudava o SAP de uma forma muito intensa mesmo. Estudava mesmo SAP de verdade. E isso fez-me dominar vários módulos. Recursos humanos, programação, administração de sistema, logística. Há pessoas que me vejam por vezes a dar formação desse modo, aquele modo, mas não sabem o que eu passei. Né? Por isso é que eu recomendo, né, as pessoas, passem também um bocado do que eu passei. Eu gostaria de deixar esse legado, ver várias pessoas que eu instruí e dominam vários módulos e que são de facto reconhecidos no mercado. Boa. Olhando assim para trás, que conselho darias a ti nessa tua trajetória para analista SAP? O que dirias a ti mesmo para que, pronto, efetivamente percorreste por essa trajetória para te tornares efetivamente um analista SAP? O que dirias para ti? Uma pergunta difícil. Que conselho darias porque obviamente ninguém é perfeito, né? E no entanto, que linhas de orientação, orientadoras, darias a ti mesmo para hoje ser considerado um analista SAP? Exato. Durante algum tempo eu fiquei investigando um pouquinho sobre o ser generalista e o ser especialista. O que é melhor? É melhor tu dominares apenas um único módulo, né, e seres muito bom naquilo, muito bom mesmo, ou é melhor dominares vários módulos e não seres muito bom e não seres muito bom em nenhum? E pronto, e a conclusão que eu cheguei, né, é que é melhor dominares bem um módulo, depois de dominares bem esse módulo, pegar nos outros. Então,
o conselho que eu me daria, né, foi na verdade o conselho que eu me dei, de procurar ser primeiro especialista e depois generalista. Isso te dá uma visão 360 graus do ecossistema SAP. Né? Então, o que eu recomendo, né? Eu recomendaria a mim mesmo, Junilson, aprende bem um módulo, depois de dominar bem esse módulo, procure dominar outros módulos, procure mexer em outros módulos. Isso vai te ajudar a perceberes melhor, porque SAP tem uma particularidade, se tu dominares bem um módulo, consegues facilmente dominar outros módulos. Perfeito. Junilson, nós teremos um momento de demonstração prática, um caso de SAP em PM, né, para o setor petrolífero. O que exatamente nós vamos ver nessa demonstração prática? Exato. Um dos modos muito usados no setor petrolífero é o módulo de PM, que é o planeamento e manutenção, porque eles devem ter o maior cuidado possível para manter as máquinas saudáveis e operacionais, né? Uma falha pode causar perda de milhões. Então, eu vou fazer uma demonstração do módulo PM, onde vou criar uma nota de avaria. Por exemplo, imagina que um equipamento avariou, né? Deve-se criar uma nota de avaria e, de seguida, criar uma ordem de manutenção para definir quando, quem e onde vai ser feita a manutenção dessa máquina. Eu vou também explicar como criar uma nota de manutenção, porque as notas podem ser de avaria ou de manutenção. E se for uma nota de manutenção, pode ser uma manutenção preventiva, onde tu crias uma nota onde vais descrever o que deve ser feito em determinado equipamento, de modo que este mesmo equipamento não venha a variar. Então, de forma assim resumida, vou mostrar um cenário onde existe um equipamento e não avariou, tu podes criar uma nota, que é considerado nota de manutenção. E o outro cenário será criar uma nota e uma nota de avaria. Na verdade, cria-se da mesma forma, posso explicar apenas a criação de notas, só sabermos quando estamos a criar uma nota de avaria e quando estamos a criar uma nota de manutenção. Após a criação da nota, então é criada a ordem de manutenção. Então, de forma resumida, vou mostrar isso. Eu queria perceber o que é uma nota de desculpa? Exato, nota de avaria. De avaria, sim. O que é que chamamos nota de avaria nesse setor, né? Exatamente. Uma nota, de forma geral, né, é uma chapa, é um detalhe do equipamento, né? Entenda a nota como um detalhe do estado do equipamento. Por exemplo, se o equipamento avariar, então tem de existir uma forma no sistema de eu dizer que o equipamento X deve avariar Y, na data X, um problema. E esse detalhe eu devo criar em SAP. E esta criação em SAP é que nós chamamos de nota. Na verdade, é uma forma de nós conseguirmos ter registrado o equipamento que avariou, por exemplo. Se um equipamento, por exemplo, uma bomba avariou, um gerador avariou, né, tem de se registrar em SAP aquela avaria. Tem de ter um lugar onde registramos que aquele equipamento avariou. Então, isso é considerado uma nota de avaria. Mas o mesmo gerador pode não ter nenhuma avaria, mas é necessário alguma manutenção, uma manutenção preventiva. Se houver, por exemplo, um lugar, que é no nosso caso é o SAP, onde nós conseguimos fazer o registro dos dados daquele equipamento que deve ser feito alguma manutenção, então a isso nós chamamos de nota de manutenção. Então, a nota de manutenção é quando nós fizemos registro dos dados do equipamento para fazer uma manutenção preventiva. Agora, a nota de avaria é quando nós registramos dados do equipamento para fazer uma manutenção corretiva. Ou seja, quando há um problema, é nota de avaria. Quando não há problema, mas precisamos fazer a manutenção, é uma nota de manutenção. Vou dar um exemplo da viatura. De 5 a 5 mil quilômetros temos que fazer a manutenção. Então eu vou criar uma nota de manutenção para essa viatura. Não tem nenhuma avaria, apenas eu quero fazer uma manutenção para prevenir de algum problema, porque se exceder os 5 mil quilômetros poderá ter problema. Então isso é considerado uma nota de manutenção. É uma nota, é um documento que eu vou criar em SAP e vou dizer, olha, o equipamento X tem que ser feita a manutenção na data X, na hora Y, pelo X ou pelo Y. Essa é uma nota de manutenção. Agora, se o carro avariou, né, a bomba arrebentou ou aconteceu algum problema, na mesma eu tenho que registrar em sistema, em SAP, mas isso seria uma nota de
avaria, porque o equipamento avariou, o carro avariou e eu vou registrar essa nota de avaria. Certo. Pronto, este é o ambiente SAP. Para quem não conhece, ele funciona à base de transações, onde colocamos neste prompt de comando a transação que nós quisermos utilizar. A transação é um código alfanumérico que nos permite aceder a determinadas funcionalidades. Eu, por exemplo, quiser fazer qualquer coisa em SAP, só preciso saber qual é a transação. Quero processar salário, só preciso saber qual é a transação para processar salário. Quero criar um fornecedor em SAP, só preciso saber qual é a transação para criar um fornecedor em SAP. Para o nosso contexto, nós vamos criar uma nota de avaria ou uma nota de manutenção. Neste caso, só precisamos saber qual é a transação para criar uma nota. Neste caso, a nossa transação é IW21. Eu vou colocar IW21, vou dar Enter. Vai abrir essa tela. Nesta tela, nós precisamos preencher apenas o primeiro campo, que é o tipo de nota. É aqui no tipo de nota, onde nós definimos se vamos criar uma nota de avaria, uma nota de manutenção. Quando falamos sobre nota de manutenção, nós nos referimos a uma nota, né, para um equipamento que está avariado. O equipamento avariou, então nós precisamos criar um registro detalhado da causa do problema, porque que avariou. E neste caso, nós escolhemos este campo, tipo de nota, para nós definirmos então qual será o nosso tipo de nota, se será de manutenção ou de avaria. Esta parte de baixo, onde está escrito modelo, é utilizado para nós criarmos uma nota com base uma já existente. Se eu quiser criar, por exemplo, uma nota e esta mesma nota tem algumas características de uma nota já existente, eu posso vir aqui, coloco aqui o número da nota, né? Abro aqui a lista de opções, vou colocar o número da nota que eu quero criar, né, com base a ela. Então, nesse caso, eu vou preencher este campo. Quando eu voltar neste campo e definir o tipo de nota, por exemplo, uma nota de avaria, eu não precisarei preencher novamente todos os campos da tela que aparecer. Por quê? Porque ele vai trazer todos os campos que já estão preenchidos nesta nota como modelo. Eu vou preencher apenas os campos que eu achar conveniente. Então, nós não vamos criar uma nota como modelo, vamos criar uma nota do zero. Nesse caso, em tipo de nota, eu abro lista de opções e vou escolher qual é o tipo de nota. Vou escolher o M2, que é uma nota de avaria. Estamos a partir do pressuposto e um equipamento, por exemplo, uma broca de perfuração, avariou e eu preciso criar uma nota de avaria para descrever o que de fato aconteceu, qual é a avaria. Então eu vou escolher uma nota de avaria, que é o M2, vou dar Enter. Okay? Quando eu dar Enter, eu aqui vou colocar a descrição da nota, por exemplo, reparação de uma bomba. Né? Uma bomba qualquer. Após eu colocar a descrição da minha nota, temos essas abas para preenchimento. É importante realçar que a nível de SAP tem vários campos, e alguns campos podem nem ser utilizados. Nós utilizamos geralmente em função da necessidade. Para o objeto de referência, aqui temos local de instalação. Local de instalação, é o lugar onde a minha máquina está alocada. Imagina o local de instalação como uma gaveta, né, onde tem vários locais para eu colocar, né, eu vou guardar alguma coisa. Então, neste caso, eu vou escolher qual é o local de instalação, nesse caso, que eu tenho para a minha máquina. Eu vou colocar o equipamento, nesse caso. É importante realçar que esses valores são criados anteriormente, né? Nós não estamos a criar um local de instalação, não estamos a criar um equipamento, estamos apenas a preencher uma nota usando os equipamentos já criados. Por exemplo, aqui nós colocamos a pessoa responsável por essa nota de avaria. Nós podemos clicar na lista de opções, escolher quem será o colega, né, responsável por essa nota de avaria. Quando for para sabermos qualquer coisa relativamente à nota, então vamos ter que conversar com este colega. Aqui em situação, nós colocamos uma descrição da avaria, poderemos dar o máximo de detalhe possível. Podemos dizer, por exemplo, quebrou o X ou o Y, né? Avariou, está a fazer barulho, coisa do gênero. Né? Aqui nós descrevemos de forma geral aquilo que de fato está a acontecer com a máquina, qual é o problema da máquina. Se for um carro, por exemplo,
quebrou o injetor, quebrou a bobina de ignição, quebrou. Nós detalhamos o máximo possível, de modo que consigamos, olhando para essa nota, saber o que de fato aconteceu, o que de fato se passa com este determinado equipamento. O equipamento pode ser uma série de coisas, né? Portanto, o módulo PM é útil para toda e qualquer empresa que usa equipamento. Quando falamos de equipamento, um equipamento é tudo aquilo que é passível de manutenção, né? Entende equipamento? Tudo que pode ser feito a manutenção é um equipamento. Então, estamos a falar de computadores, estamos a falar de impressoras, estamos a falar de viaturas, estamos a falar de bombas, estamos a falar de N, né, equipamentos. A nível do setor petrolífero, a nível de perfuração, né, as máquinas são muito importantes e merecem, de facto, muita atenção no que concerne a manutenção, no que concerne a não só manutenção corretiva, quando houver algum problema, principalmente a manutenção preventiva. Então, criando esta nota de avaria, nós aqui vamos preencher o local de instalação, onde a máquina se encontra, vamos escrever o equipamento, vamos inserir o equipamento, vamos colocar o responsável, vamos colocar o detalhe, né, do que tem, e vamos colocar também aqui a data em que foi criada essa nota de avaria. Por exemplo, o responsável, quando tomar conhecimento de que determinado equipamento está avariado, ele vai procurar saber, já criaram alguma nota, quando é que avariou, por que ainda não criaram nota, por que só criaram nota nessa data. E aqui nós podemos colocar também o notificador, alguém que nós queremos que seja notificado de que esse equipamento avariou e precisa de facto de alguma atenção, precisa de facto de alguma resolução. Então, esses detalhes todos, eu clico aqui na lista de opções, vai abrir a lista de opções dos utilizadores e eu vou colocar aqui, né, o nome, nesse caso, do responsável. Noutras abas podemos preencher, né, outras informações. Por exemplo, aqui nós verificamos que a pessoa responsável que nós colocamos, ela aparece logo aqui. Então, o andamento ou não desta nota vai depender muito desta pessoa. O responsável, sempre que perceber que determinado equipamento, até o momento, ainda continua variado, não está em funcionamento, vai procurar saber se já se criou uma nota para esse equipamento. Se já se criou, vai ver quem é o responsável dessa nota. Então, vai questionar o responsável por que esta nota de manutenção ainda continua parado, não se avançou para a efetiva reparação. Nesta aba, disponibilidade de instalação, alguns campos também aparecem já preenchidos. Temos a aba dados de localização, onde podemos colocar mais informações relacionadas à localização do equipamento. Né? Por exemplo, sala, colocamos que ele está na sala 20, por exemplo. Né? Área operacional e etc. São vários campos que nós podemos, né, preencher, elemento PEP e etc. Qual é o objetivo desta nota? Na verdade, é para nós termos um controle, para as empresas, né, terem um controle de sempre que avaliar um equipamento e que de facto está a ser dada atenção a este equipamento. Após eu preencher todos os campos necessários, né, conseguiremos ter uma visão geral a nível da empresa, o imobilizado, divisão, centro de custos. Esses dados que aparecem preenchidos, conforme eu disse, são dados que estão atrelados ao equipamento que nós criamos, está atrelado ao local de instalação. Então, basta eu colocar o equipamento, o local de instalação, ele preenche automaticamente alguns campos. Até o momento, o que é que nós fizemos? Criamos uma nota de avaria, onde nós conseguimos ter uma visão geral do que de facto é, né, é um equipamento, qual é o código do equipamento, qual é a pessoa responsável, qual é a data em que nós inserimos de facto essa nota no sistema e o que de facto aconteceu com essa máquina. Né? Após preenchimento de todos os campos, nós gravamos a nota, né? Clicamos em gravar. Após a gravação da nota, tem uma outra transação que é IW23. Basta eu colocar IW23, ele vai aparecer a última nota que foi criada, né? Eu dou apenas Enter e ela vai abrir a nota. A IW23 é a transação que serve apenas para exibir, por isso é que os campos estão todos bloqueados. Eu aqui não consigo alterar, por quê? Porque entrei na transação IW23. Se eu quiser saber qual é a transação que eu estou, venho aqui, né? Consigo encontrar IW23, é a transação em que eu me encontro. Se eu sair desta transação, tem uma outra que é IW23.
22. A IW22 é a transação para modificação. Conforme eu disse, geralmente quando se utiliza a transação para exibir ou modificar, ela retorna a última nota que foi criada. Ok. E esse princípio é válido também para outras transações e outros modos de SAP. Ok. Dando Enter, como eu entrei na transação para modificar a nota de avaria que eu criei, então eu aqui consigo alterar. Os campos aparecem desta forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, equipamento do Marvin, e vou gravar. Automaticamente a nota é alterada. Se eu voltar na transação IW23, dando Enter, vai aparecer a nota. Dando Enter novamente, vai aparecer a alteração que eu fiz. Como entrei na IW23, ela aparece apenas na forma de exibição. Então, de forma assim resumida, esta é a forma que no módulo PM é criado as notas. Após a criação da nota, nós vamos agora modificar a nota. Para modificar a nota, nós colocamos a transação IW22, a seguir Enter, e vai aparecer a última nota que foi criada. Darei novamente Enter, e vai abrir a nota com os campos editáveis. Eu aqui posso alterar, modificar o que eu quiser, né? Ele me permite modificar. Eu vou apenas modificar aqui, vou tirar este, ok? E vou novamente voltar a gravar. Após a gravação, os dados estão alterados. Se eu voltar a dar Enter, eu terei os dados alterados. Isso seria válido para qualquer um dos campos que eu quisesse alterar. Portanto, é desta forma que nós modificamos as notas em SAP. Conectarias todo o processo de manutenção com BW ou BTP para melhor análise? Exatamente. Uma das coisas que é importante a nível das empresas é olhar para os dados em termos analíticos, né? Olhar de forma analítica. Por exemplo, um dos sistemas que nós desenvolvemos, para falar muito dos sistemas, é permitir fazer uma análise, por exemplo, de todos os equipamentos que estão na empresa, que foi criado alguma nota e não foi feito alguma ordem de manutenção. Se eu quiser saber, de forma geral, a nível do sistema, a quantidade de notas criadas sem uma ordem de manutenção, a quantidade de notas criadas que já foi efetivamente criada uma ordem de manutenção, ou seja, já se pegou a nota, já se deu sequência à nota. E se eu tiver um gráfico, um dashboard, por exemplo, que teria um relatório, né? Um gráfico de barra, onde eu teria a quantidade de notas, por exemplo, quantidade de notas com ordem de manutenção, quantidade de notas sem ordem de manutenção, eu aí poderia conseguir analisar e de forma a 360 graus conseguir tomar decisões, vou conseguir cobrar. Por quê? Porque eu não teria como, né? E teria como, mas seria muito difícil ter que entrar em cada uma das notas, por exemplo, para ver quais são as notas que foram criadas e de facto não foi dado sequência, para saber, por exemplo, quais são os equipamentos que estão avariados e não foi criada uma nota. Mas se eu tiver a usar a analítica, né? Integrar, por exemplo, o BW, com o SAP PM, eu consigo ter esse histórico, consigo ter análise da quantidade de notas que de facto foram criadas por responsáveis, e eu aí consigo esmiuçar ainda mais. Eu posso conseguir ver, por exemplo, a quantidade de notas criadas por alguém, ou que alguém é o responsável e não foi dado andamento. A quantidade de notas criadas por alguém ou atribuído a alguém e foi dado. Eu consigo fazer essa análise. Então, é de facto essa questão é muito pertinente e é importante as empresas que têm o módulo PM, que fazem gestão de equipamento, terem a parte analítica para conseguirem fazer análise, nesse caso, dos dados. E como é que usarias o Fiori para envolver melhor as equipas nas ordens de manutenção? SAP Fiori. Ok. Na verdade, o que é que acontece? E todas as questões, na verdade, são pertinentes. O SAP Fiori, e eu vou aqui explicar algo de forma muito resumida. A SAP, em 2030, vai descontinuar o ECC e vai passar a dar suporte apenas no SAP S/4HANA. Então, a SAP, como criou o SAP S/4HANA, e a SAP já sabia de antemão
e os utilizadores têm alguma resistência a mudanças, algo novo. Então a SAP criou 2 versões do S4HANA, a versão S4HANA On-Premise e a versão S4HANA Cloud. A versão Cloud é baseada 100% totalmente no Fiori. Quando falamos de Fiori, estamos a falar de uma interface bonita, uma interface diferente, onde já não se usa a transação, são uns quadradinhos bonitinhos, você clica, abre o formulário e tudo mais. Certo. Agora, o S4HANA On-Premise é semelhante a este, né, a este S4HANA, a esse sistema que nós temos, que é o SCC. Quem não conhece pode não conseguir dar conta, mas aqui nós podemos ver, basta entrarmos aqui em sistema, status, nós conseguimos ver claramente qual é o ambiente em que nós estamos. E onde é que entra o Fiori nisso? Né? Vou só aqui mostrar o ambiente, vemos aqui em versões de produto, eu consigo ver aqui, quando o ambiente é S4HANA, aqui aparece logo, né? Tá, S4HANA e tudo mais, conseguimos ver que é o S4HANA. Agora, onde é que entra o Fiori? Entra exatamente aqui. No S4HANA On-Premise, que é igualzito a esse ambiente, a SAP desenvolveu o Fiori. Para quê? Para as pessoas trabalharem na parte web como se fosse o S4HANA Cloud. E se você entrar no S4HANA Cloud, você vai ver que é bem semelhante ao Fiori, porque aquilo é assente no Fiori. E qual é a vantagem do Fiori? Respondendo agora à pergunta. A vantagem do Fiori é que o Fiori em si já trouxe uma série de gráficos, dashboard, a parte analítica é muito forte. Eu vou abrir aqui rapidamente para percebermos. Eu vou escrever aqui SAP Fiori, né, Library, e vou clicar aqui no primeiro link, só para ter uma ideia e mostrar a vantagem do SAP Fiori relativamente ao equipamento. Eu aqui estou dentro da biblioteca do SAP Fiori. E aqui nós conseguimos ver quais são as funcionalidades que o SAP Fiori tem, né? Eu vou abrir aqui uma das apps, vou clicar em todas as apps, vou abrir todas elas. Ok, a grande vantagem é, em primeiro lugar, com o Fiori, tu consegues controlar no teu telefone, no teu smartphone, né? Não precisas estar ligado a um computador, é web, para além de controlar no teu telefone, a nível de soluções, ferramentas, é mais user-friendly, você consegue ter dashboard já pronto. Vou aqui mostrar uma app analítica. SAP Fiori, só para ter uma ideia, exemplo, assim vai ser mais rápido. Vou colocar a imagem. Ok, o Fiori é mais ou menos isso. Você tem gráficos assim, o SAP normal, o SCC, não tem esses gráficos assim, não existe. O gráfico de SAP até dói abrir, só mesmo abrir, já deu coração. Já no Fiori, tu consegues ter uma parte analítica muito mais robusta, consegues ter uma análise mais atraente, porque a nível do Fiori, né, a SAP criou algumas apps, eles chamam apps transacionais e apps analíticas. A parte transacional, tu consegues criar coisas, inserir coisas, e o Fiori nasceu com apps analíticas, as apps analíticas, isso que nós estamos a ver aqui, nós não precisamos criar muita coisa, é só ativar. Então, eu venho, ativo isso e tenho esse gráfico todo bonitinho. Venho, ativo outra app, tenho isso. E é só assim, ativo outra e tenho isso. Isso parece uma coisa muito complexa de se fazer, mas só precisamos ativar. Então, a vantagem de usar o Fiori com o PM é essa. Tu tens uma gama de funcionalidades em que não precisas desenvolver, não gastas muito tempo, apenas ativando tu consegues obter muitas informações. Chegamos ao fim do nosso episódio, foi uma honra contar com a sua presença, Johnilson. Deu-nos aqui uma visão única sobre o ecossistema SAP. Muito obrigado pela sua presença, mas antes de terminarmos, a Vorten me preparou algo para si. Eu vou pedir aqui assistência para me dar aqui a surpresa. Eu vou passar aqui um presentinho da Vorten. Muito obrigado. Boa. Para mim, só o teu convite já é um presente. Muito obrigado pelo segundo presente. Muito obrigado pela sua presença. Foi bastante proveitoso tê-lo aqui e percebemos aqui como é que verdadeiramente se constrói um perfil de analista SAP. A sua visão, a sua estratégia que aplicou foi bastante proveitosa conhecer, né? Estar a par daquilo. Aliás, digamos que as próximas gerações também possam também dotar-se
né, dessa experiência e assim também, se calhar, seguirem a sua carreira, né? Muito obrigado pela sua presença. E aos nossos espectadores temos uma promoção especial. O código é OpenSZ15 até o dia 31 de outubro nas lojas Sportzone. Aproveita essa promoção exclusiva de 15% em toda a loja. Isso para quem acompanha o nosso podcast Open Source. Obrigado por estar conosco nessa estreia e pronto, isso é apenas um começo. Continua a acompanhar porque teremos muitas outras conversas inspiradoras a caminho. Até a próxima.